São 32 anos antes do Bitcoin surgir, ele já falava que a gente tinha que remover o dinheiro das mãos do governo, porque ele não acreditava que com o governo controlando o dinheiro a gente teria uma moeda de qualidade novamente. E ele fala os porquês disso no livro. Ele praticamente fala, alguém tem que criar o Bitcoin, sem saber que alguém criaria. Então se você tem uma minoria, por exemplo, que acha que o Bitcoin tem valor e a maioria muda de ideia, daqui a pouco essa minoria se transforma em maioria. Quanto ao meu, eu pensei no Maquiavel pra falar, só que a Malu falou antes, porque tem muita frase boa. Você falou, por exemplo, do cara que é gentil, que ele perde a negociação, né? O Maquiavel já falava. É verdade. Um homem que queira fazer de todas as coisas profissão de bondade deve arruinar-se entre tantos que não são bons. Então eu adoro esse livro. Inclusive, a frase que eu gosto do príncipe é: faça o bem aos poucos e o mal de uma vez. Igual um raio. É o Malu muito faz boa isso, essa. Ariana, né? Raiz. Maquiavel é muito bom, gosto bastante do Príncipe, mas o livro que eu acho que todos deveriam ler, vocês falaram de ótimos livros também, mas pra manter aqui, né, como uma recomendação clássica, é a Revolução dos Bichos. Porque eu acho que é um livro realmente pra todo mundo. Não é um livro complicado de entender. A primeira vez que eu li eu era criança, eu fiquei impressionado com exemplos, a do cavalo Sansão, que trabalhou pra caramba pra fazer a Fazenda dos Bichos dar certo, a Granja dos Bichos, e no final ele foi sacrificado. Foi mandado lá no carro do carniceiro. Eu lembro que eu fiquei olhando aquilo, né, criança, e falei, meu Deus, como é que o Napoleão fez isso com o Sansão? Não entendia. E a gente vê aspectos da vida pública naquele livro. A questão das ovelhas serem o povo, toda hora enrolado por alguém de fala bonita, né? Que é o porco garganta, que vai lá e convence as ovelhas a fazer o que eles querem. E a ovelha muda de visão assim, rapidamente, esquece o passado. Você vê a questão do governo culpando sempre o inimigo externo quando as coisas dão errado. Tudo que acontecia na fazenda dava errado, era culpa do Bola de Neve. O que dava certo era mérito do Napoleão. Eu lembro de uma passagem da galinha falando: nessa semana coloquei 6 ovos em 5 dias, graças à liderança do camarada Napoleão. O que tem a ver o porco com a galinha botar os ovos, né? E acontecia isso. Então acho que é um livro muito elegante. E o último que eu li é A Desestatização do Dinheiro, do economista austríaco Friedrich Hayek. E o que é bacana desse livro? Porque em 76, isso são 32 anos antes do Bitcoin surgir, ele já falava que, de alguma maneira, ele não sabia como, mas a gente tinha que remover o dinheiro das mãos do governo, porque ele não acreditava que com o governo controlando o dinheiro a gente teria uma moeda de qualidade novamente. E ele fala os porquês disso no livro. Ele praticamente fala, alguém tem que criar o Bitcoin, sem saber que alguém criaria. É muito bom o livro, só que ele exige um pouco mais de compreensão econômica, porque não é um livro escrito igual a Revolução dos Bichos pra todo mundo entender. Mas eu vi até um paralelo entre o que você falou do cara que cede na negociação e do cara que não cede. Quando a gente gravou o teu último podcast junto, eu falei lá, ou foi no penúltimo, muito, hein, cara? mas eu falei da regra da minoria, Sim. que é essa questão de que a gente não precisa de uma maioria para que as coisas mudem. Basta ter uma minoria intolerante. Porque o intolerante é esse cara duro na negociação. Ele não muda de ideia e a maioria muda. Então se você tem uma minoria, por exemplo, que acha que o Bitcoin tem valor e a maioria muda de ideia, daqui a pouco essa minoria se transforma em maioria, que é o que a gente está vendo ao longo do tempo com o número de pessoas comprando, transacionando, guardando cada vez maior. Então fica essa recomendação.